A paz do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso e grandes coisas Ele tem feito nas nossas vidas e por isso estamos felizes. Louvo a Deus pela tua vida e pela tua vinda aqui nesta noite. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 14. Iremos ler alguns versículos também do capítulo 15 e do capítulo 16. Aleluias. Deus está neste lugar e nós temos motivos de sobra para glorificar o nome santo dele. É certo que nós não viemos aqui para pedir, nós viemos aqui para agradecer, para entregar o nosso melhor, o nosso culto racional ao Senhor. Quero mandar a paz do Senhor também para o meu primo que nos acompanha ali em Minas Gerais, em Teoflotone, o Aelso. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, continue nos acompanhando. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Todos os demais que nos acompanhem também, não sai daí, medite na palavra do Senhor, pois a palavra de Deus vai ao seu encontro e vai falar contigo. Todos os irmãos encontraram Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 16, todos encontraram? Você que está em casa com a sua Bíblia, abre, nos acompanhe neste momento. Nos diz assim, Juízes 14, versículo 6, que nos diz assim: Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que fendeu de alto a baixo como fende um cabrito, sem ter nada em suas mãos. Porém, a seu pai e a sua mãe não deu a saber o que tinha feito. Virando a folha no capítulo 15, nos diz assim no versículo 14: Vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que tinham nos braços se tornaram como fio de linho que estão queimado, e as suas armaduras se desfizeram. Capítulo 16, versículo 20, 21 e 22 nos diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou o seu sono, e disse: Sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor o tinha retirado dele, se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos. E fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andavam ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rápido. Pode dizer amém com esta palavra? A Bíblia em si, ela já se interpreta, ela já fala conosco. A Bíblia, ela se traduz automaticamente. E o texto que lemos nesta noite, o texto é a história bem conhecida, todos nós sabemos, apesar de que são poucas as pessoas que falam sobre a trajetória de vida desse homem. São poucas as pessoas que enfatizam sobre a vida deste homem que foi nascido por intermédio de um milagre, que se nós olhar no capítulo anterior, no capítulo de número 13, nós vamos ver quando o escritor faz questão de mencionar que a mãe deste personagem, por nome Sansão, era estéril. De repente aparece o anjo do Senhor e fala que ela terá um filho, que ela dará luz a um filho. E como nós sabemos, todo leitor da Bíblia é de conhecimento de todos, uma mulher naquela época que não podia dar luz, que não tinha condição de ter um filho, era uma decepção. Se nós olhar na Bíblia mais a fundo, nós vamos ver a história de uma mulher quando ela se sente amargurada de alma, amargurada de espírito, e vai até a casa do Senhor para se derramar pelo mesmo fato de não poder conceder filho ao teu esposo. E Deus concede a ela, e ela dá luz. Aquilo para a mulher na época era um privilégio.
a mulher ser mãe, poder engravidar, era de tamanha importância. Para o esposo, ela era rejeitada, digamos assim, não tinha muita significância, porque eles tratavam a mulher como uma mulher seca. Eles falavam na história naquela época que tinha acontecido algo para ela não conseguir ter filho, gerar filho. Era uma mulher infeliz. E Deus gosta sempre de trabalhar por intermédio de milagre. O que é milagre? Milagre é aquilo que nós não vamos encontrar explicação em lugar nenhum. Não há palavra que se explica, não tem como expressar a palavra por nome milagre. Milagre simplesmente acontece. Não tem explicação para a palavra milagre. E o anjo do Senhor aparece para esta mulher e fala: tu terás luz. E se nós retroceder um pouco, nós vamos ver que o escritor vai lá e começa a descrever: e o povo de Israel, novamente, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que o povo de Israel fazia alguma coisa mal, aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, Deus entregava o povo na mão dos inimigos. Quem eram os inimigos daquela época? Eram os filisteus. Entregou os israelitas na mão dos filisteus para servir, para escravizar, trabalhar de graça. Plantava os filisteus, ia lá e arrancava. Não tinha vontade própria, domínio próprio, porque fizeram algo que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí o anjo do Senhor fala para aquela mulher: tu darás luz, terás um filho, e ele livrará o povo de Israel. Só que a servidão daquele tempo não era coisa de 1 mês, 2 meses. A prova daquele tempo não era prova de 1 ano, 2 anos. A prova daquele tempo é tanto, se nós estudar a Bíblia e formos para a Bíblia, nós vamos ver, quando o povo pede um rei, questiona a Deus querendo um rei por vontade própria. Samuel questiona a Deus. Deus vira para Samuel e fala: Samuel, atende a voz do povo, eles querem um rei, eles vão ter o rei conforme a vontade deles. E Deus entrega Saul a eles, e Saul julga, Saul reina por 40 anos. Então a opressão naquele tempo não era coisa passageira. Às vezes nascia filhos no tempo da escravidão e não conseguia concluir a sua trajetória de vida. Às vezes o pai tinha um filho e por o fardo ser tão pesado, ser tão escravizado, ser tão chicoteado, que às vezes, isso é conjectura minha, isso é pensamento meu, o pai não via aquele filho crescer, não via a trajetória de vida daquele filho, porque às vezes não dava tempo, porque era 40 anos, era 30 anos, era muita escravidão, era muito tempo para ser escravizado. Aí quando o povo se arrepende, é por isso que a mesma Bíblia vai dizer: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Aí quando o povo se arrepende do que fez de errado, Deus resolve ouvir o povo. Deus atende a voz do povo, atende a petição do povo e envia um libertador. E aí vem esse menino por nome de Sansão. Mas todas as pessoas que vem na Bíblia, que Deus trouxe para libertar o povo de Israel, tem algumas características, tem alguns requisitos para ele ser o libertador. Por exemplo, a vida de Sansão. Quando o anjo do Senhor chega para a mãe de Sansão e fala com ela que ela dará luz, aí o anjo fala assim: ó, terás alguns requisitos que o menino terá que seguir. Primeiro, não tocará em bebida forte. Segundo, não passará navalha em sua cabeça. Terceiro, não tocará em cadáver. Se nós olhar para a vida de Samuel, Samuel teve os mesmos requisitos. Não passou navalha na cabeça de Samuel. Samuel foi criado para libertar também. E quando o anjo do Senhor designa para a mãe de Sansão esses requisitos, o menino cresce, engravida, dá luz e o menino começa a crescer. Aí o texto em que lembra, o primeiro versículo em que lembra, a Bíblia nos fala que a Sansão sai, chega para sua mãe. O pior erro de Sansão, um dos erros que começou errado na vida de Sansão. Sansão saiu do meio do teu povo para procurar uma esposa no meio dos inimigos de Deus, no meio dos filisteus. Quando Sansão vai descendo,
ele encontra um leão. O que interessa, o que é mais importante no mundo espiritual, é que o inimigo nunca coloca nada na nossa frente que não nos enche os olhos à primeira vista. Ele sempre vai colocar algo que quando nós olhar vai chamar a nossa atenção. Ele sempre vai colocar algo na nossa frente para nos atrair. Ele nunca vai colocar nada na nossa frente para nós ver que não seja atraente, que não nos volte a atenção para aquilo ali que ele coloca diante de nós. Porque tudo começa com o olhar. Sansão olha para a mulher, agrada o seu coração, e ele chega em casa e fala assim: eu vou tomar aquela mulher por esposa. O pai de Sansão vira para ele e fala assim: filho, não tem mulher entre o nosso povo para que você pegue por esposa, para que você case. Não poderia, jamais, não pode ter jugo desigual. Ali a primeira decisão de Sansão. O que titulamos aqui nessa mensagem? Superando a crise espiritual. Sansão passou por uma crise espiritual tremenda, muito forte na tua vida. Só que como entendemos no texto, Sansão primeiro começou a brincar. Sansão primeiro levou por um lado, por um caminho, por pensamentos que ele achou que nunca aconteceria com ele. E ali no seu primeiro casamento, ele conta um enigma. Só que aquele enigma já estava errado, porque o mandamento para a vida de Sansão era não tocar em cadáver. Sansão mata o leão. Aí a Bíblia vai nos dizer, o texto vai nos dizer, que quando ele olha o leão, que o Espírito do Senhor se apoderou, se apossou, desceu sobre Sansão. E Sansão matou o leão como se fosse um cabrito. Dias depois ele desce e passa pelo mesmo caminho. Ele passa ao lado do cadáver do leão. No cadáver do leão está um enxame de abelha. Ele chega e toca no cadáver. Quebrou o primeiro mandamento, quebrou a primeira regra. Desobedeceu o primeiro mandamento que não tinha que ser desobedecido em hipótese nenhuma. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que com certeza, e Sansão não conta nada para ninguém, porque se falasse para o pai e a mãe iria corrigir. O pai e a mãe de Sansão iria repreendê-lo, iria chamar atenção, porque ele sabia que não poderia tocar em nada que fosse morto. E ele toca, pega o mel, come o mel e segue a sua trajetória. Só que era de praxe, era de costume, na véspera do casamento, o noivo ditar um enigma. E Sansão dita um enigma. Ali foi o começo da derrota, de uma das derrotas de Sansão. E Sansão pega e dita o enigma para eles. E eles ficou se perguntando por 7 dias. Só que tinha presentes caros naquela época para dar para quem soubesse. Só que eles não sabiam, porque Sansão não havia contado nada para ninguém, o que seria a sua enigma. Eles correm até a mulher de Sansão. Olha como que o inimigo não tem dó de ninguém. O inimigo daquela época não tinha dó de ninguém. Era gente da sua gente, povo do seu povo. Vai ela e fala assim: ó, descobre o enigma, senão nós vamos matar você, seu pai e toda a sua casa. Vamos pôr fogo em tudo. Irmãos, o inimigo não brinca. Satanás não brinca. Tem crente às vezes que fica pensando que o inimigo, o capeta está brincando de ser capeta, que o diabo está brincando de ser diabo. Não, ele não está brincando. E como tem crente que brinca de ser crente, que às vezes brinca com Deus, digamos assim, brinca com Deus, acha que as coisas não acontecem, acha que nunca vai acontecer, mas chega uma hora que acontece. E ela vai até Sansão e pede Sansão para revelar. Sansão revela para ela o enigma, ela vai e revela para os filisteus. Sansão fica furioso, mata muitos homens naquilo ali. Foi um dos erros de Sansão. E para complementar esse texto, lá em 1 Coríntios nós vamos entender no capítulo 6, versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o fiel?
E que conserto tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Espírito, porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andareis, e serei seu Deus e ele será meu povo. Não poderia ter conserto, ter diálogo, ter acordo nenhum. Não poderia, não pode. O povo de Deus é povo separado, é escolhido, não pode haver jamais. Aí a Bíblia vai caracterizar como jugo desigual. O que é o jugo desigual? O jugo desigual é o puxar para um lado e o meu pai puxar para o outro. Não vai dar certo. Um dia desse, antes dessa pandemia, um colega meu lá de minha cidade, que mora aqui em Portugal, ligou para minha esposa, a esposa dele ligou, e falou que estava passando por uma crise no relacionamento. E aí nós fomos lá com ele um domingo desses, antes da crise, e almoçar com eles, e começamos a conversar, e aí eles entrou no que estava passando. Aí ela, isso foi num domingo, ela falou assim: ontem à noite, 11 horas da noite, eu saí daqui e fui naquela ponte ali perto de casa e pensei 3 vezes em me jogar lá embaixo e se matar, porque eu não estou aguentando mais. O que é? É aquilo que o nosso pastor fala, é não falar a mesma língua. Está aprendendo o jugo desigual, um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro. E nós, mediante a palavra, nós começamos a aconselhar, eu e minha esposa, começamos a aconselhar aquele casal. Começamos a falar com eles: vocês têm que vencer um problema de cada vez. Vocês têm que matar um leão por vez. Não deixa um probleminha virar um problemão. Resolve esse problema hoje, que é pequeno, porque senão esse problema pequeno vai se tornar um problemão, e ao invés de vocês vencer ele, ele vai vencer vocês. Aconselhamos ali. Depois nos ligou e falou que a coisa tinha apaziguado, que tinha voltado ao normal, que estava tudo bem. Porque quando as duas pessoas, o par, não falam a mesma língua, não entendem os mesmos pensamentos, não trilham o mesmo caminho, dificulta. A coisa fica dificultuosa, a coisa fica difícil, nenhum vai entender o outro. Por que às vezes há tantas separação e ninguém entende ninguém? Há tanta separação de casais, há tanta destruição de famílias. É porque nos dias atuais de hoje, aquela palavra às vezes chamada perdão é difícil, é fácil de falar e difícil de executar, de exercer, de exercitar. A palavra chamada perdão é tão fácil, mas é tão difícil de exercer, de fazer ela fluir o efeito. Mas quando flui o efeito, quando fala a mesma língua, quando o casal, quando a pessoa, quando os dois que estão andando junto fala a mesma língua, da mesma maneira é quando a igreja fala a mesma língua do pastor, a igreja procura trilhar o mesmo caminho do pastor, nada dá errado, não tem capeta que para, não tem inferno que para, porque está tudo nos mesmos pensamentos, com o mesmo alvo e com o mesmo objetivo, almejando a mesma coisa, não tem como dar errado. Você já parou para pensar quando um casal, quando o marido pensa numa coisa e a mulher pensa em outra? Quando o marido trabalha para ter um carro e a mulher trabalha para ter uma casa? Nenhum dos dois vai conseguir, porque não está em plena concordância. Está pensando diferente, está falando desiguais. Foi um dos erros de Sansão da sua vida, foi tomar para si isso aí. Mas ele continua a sua trajetória de vida, porque a promessa quem deu foi Deus, quem falou foi Deus que designou ele como libertador. Mas chega uma hora que Deus resolve falar assim: ele está querendo seguir o caminho dele, eu vou deixar, eu vou ver, eu sei o que vai acontecer, mas ele quer, eu vou deixar. Falamos aqui uma terça-feira dessas, que tem decisões que tomamos, que é nós mesmos, que a decisão é nossa. Às vezes não tem nada de Deus, e às vezes não tem nada do diabo nem decisão que tomando. Como assim não tem nada do diabo? Sim, não, às vezes não tem.
é óbvio que essa decisão que tomamos, o diabo vai usar meio dela para querer infiltrar. E aquilo nos acarreta tamanhas consequências para o resto da nossa vida. E Sansão retoma a sua vida e não dá certo o casamento, porque foi em desobediência. Já começou errado. Eu costumo dizer que nada que começa errado termina certo. Tudo que começa errado só termina errado. Nunca vamos ver na história da Bíblia, na história da humanidade, uma coisa começar errado e no final dá certo. Nunca vai dar certo. Se começou errado, vai terminar errado. E há coisas que começam errado, que não tem como consertar. Há decisões que tomamos que não tem como voltar atrás. Primeira decisão de Sansão, consertou. Segunda vez, o Espírito Santo do Senhor de novo se aposta de Sansão. Com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens, porque o Espírito do Senhor ainda estava sobre Sansão. Se apossava de Sansão, ainda estava usando como libertador. E os irmãos já parou para pensar? E quando um líder, Sansão naquela época era o líder, era ele que defendia as pelejas, era ele que livrava o povo dele, os filisteus temiam o nome Sansão. Mas quando um líder toma decisões erradas, o povo sofre. Quando um líder trilha caminhos errados, o povo padece, a igreja padece, a igreja esvazia. Por quê? Quando um líder toma decisão errada, que vamos ver aqui mais na frente aqui, automaticamente o Espírito Santo se afasta, não está mais ali. E quem é espiritual, quem é acostumado a viver no mundo espiritual e sentir a presença do Espírito Santo, não consegue ficar no lugar que não está o Espírito Santo. Uma certa feita eu fui em uma igreja, e na igreja não podia dar glória, não podia dar aleluia em voz alta, tinha que ser só pra gente. Língua estranha lá dentro, nem no sonho. Eu fui convidado por uma pessoa, e eu fui, mas aí, às vezes você pode estar falando assim, mas você está entrando em contradição, você está falando que não gosta e você foi lá. Fui. Para eu falar de uma coisa, eu tenho que saber o que eu estou falando. Não tem como eu falar que uma água é amarga se eu não tomei dela. E eu fui nessa igreja, mas eu passei o culto todinho chorando. Aquele gelo. Pior de um culto fúnebre de crente. Porque culto fúnebre de um crente salvo tem alegria. Porque os crentes olham para o caixão e vê aquela pessoa ali, mas sabe que logo, logo vai encontrar na eternidade. E é certo que no céu nós não teremos sentimentos, mas lembrança nós teremos. E partiu para a eternidade com Deus, nós encontraremos nas alturas. Esta é a certeza do crente. E eu me lembro muito bem agora de um testemunho de um pastor, que morreu um homem muito famoso na época, e chamou o corpo de bombeiro, chamou o exército e fez aquela carreata na rua, aquele cortejo lindo, e enterrou. Dias depois morreu uma irmã, e aí o coveiro que trabalhava lá presenciou o cortejo do rico, muito dinheiro, poderoso em dinheiro, e uma semana depois presenciou o cortejo da irmã crente, poucas pessoas, só as irmãs do círculo de oração. E quando o cortejo começa a andar em direção ao cemitério, chega no cemitério, coloca o caixão no chão e faz aquele momento final ali, enterra a irmã e volta todo mundo. Quando está indo um irmão embora, o coveiro fala assim: a semana passada teve um funeral aqui e veio muitas pessoas famosas, muita gente, tinha um helicóptero voando aí, jogando pétalas de rosa, tinha o corpo de bombeiro tocando aí, fazendo aquela música do funeral, mas foi uma coisa linda de se ver. Ele era importante. E essa aí que morreu agora é o quê?
ela também deve ser muito importante, mas não tinha quase ninguém. Aí o coveiro falou, os outros falaram assim, era uma irmã da igreja. Não, mas ela era algo especial, porque quando você chegou, eu olhei e vi muitas pessoas de branco tocando, alegrando, porque estava trazendo ela para colocar aqui para receber o corpo dela. Queridos, Deus vela por o nosso corpo, Deus vela por nós. É por isso que a mesma Bíblia vai dizer que Deus tem ciúme de nós, porque o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. E quando faz algo mal, que desagrada a Deus, que entristece a Deus, o Espírito se retira. O Espírito de Deus não fica, porque não aceita divisão. Deus não divide a glória dele com ninguém. É certo que eu e você foi feitos para tudo dar certo. Só que a decisão de aderir às coisas certas é minha e de você. Deus não interfere. Se você querer trilhar caminhos para tudo dar certo na sua vida, coloque Deus na frente que tudo vai dar. Mas se você querer tomar decisões também que nada vai dar certo na sua vida, a decisão é sua, Deus não interfere. Deus deixa a decisão na sua mão, mas Ele está pronto, de braços abertos, para nos abençoar e dar sempre o melhor para nós. E quando Sansão é usado, quando o Espírito do Senhor se aposta de Sansão pela segunda vez, que ele mata 1000 homens, aquilo enfurece os filisteus. E os filisteus falam assim, nós temos que achar um meio, uma estratégia de acabar com a vida desse homem. Nós não temos mais como continuar, deixando da maneira que está. E eles usam uma mulher por nome Dalila. E a Bíblia nos fala que quando o Sansão desce, que ele olha para Dalila, que ele enche os olhos. A Bíblia caracteriza Dalila como uma prostituta. E chama ela e faz uma oferta irrecusável para ela. E ela aceita a oferta. Vai até Sansão, leva Sansão para o seu quarto e começa a tentar descobrir o segredo da força de Sansão. E ela pergunta a Sansão por 3 vezes: onde é que está a força de Sansão? 4 vezes, melhor dizendo. Ela pergunta a primeira vez, Sansão conta mentira para ela. Fala que se amarrar com cordas que nunca foi usada, que ele fica fraco. E quando o homem está fora da direção de Deus, ele não percebe que o inimigo está tramando para tentar matar. E ele conta essa mentira, e ela vai e testa para ver se é verdade, e grita: Sansão, vem os filisteus. Ele levanta e quebra as cordas. E ela fica triste, porque não conseguiu ganhar aquilo que ela desejava. Pela segunda vez ela tenta de novo, Sansão cai na lábia dela. Conta outra mentira para Sansão. Ela fica triste. Pela terceira vez ela tenta de novo, não desiste. O inimigo nunca vai desistir de nós. O inimigo nunca vai deixar de investir na nossa vida. Ele sempre vai querer entrar no nosso meio para tentar tirar a nossa atenção. E pela terceira vez que ela não consegue descobrir o segredo da força de Sansão, ela faz com que não quer mais ver Sansão. Aí Sansão vai e detalha para ela o segredo da força. Aí Sansão conta o segredo da força. Eu sou nazireu. E quando eu nasci nunca passou navalha na minha cabeça. Se cortar todas as minhas tranças, eu perderei todas as minhas forças. Ela imediatamente manda um recado para os filisteus: vem que agora eu descobri o segredo da força de Sansão. Só que Sansão já não tinha mais nada com Deus neste momento aí. Já estava totalmente cego, espiritualmente. Totalmente sem ouvido espiritual. Com a vida fora da direção de Deus. E ela corta, põe ele para dormir e corta. Aí ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ao pensamento de Sansão: eu vou me sair como das outras vezes. Aí a palavra vem bem taxativa para ele. E não sabia Sansão
e o Senhor já tinha se retirado dele. Pegou Sansão, furou os olhos de Sansão. A primeira coisa que o inimigo tenta fazer é cegar a visão espiritual, é surdar espiritualmente. Por quê? O que os olhos não vê, há um ditado por aí que o que os olhos não vê, o coração não sente. Se os seus olhos espirituais estão vedados, raramente você vai sentir algo da parte de Deus. Porque que quando nós ajoelhamos para orar, nós fechamos os nossos olhos? Porque que quando estamos naquele período de louvor, o irmão fala assim, ó, fecha os teus olhos aí e começa a lembrar, começa a pensar nos céus, começa a adorar a Deus agora de olhos fechados e começa a imaginar você ultrapassando os portais celestes. Aí o inimigo vai logo e cega a visão, porque cegando a visão acabou. Quando cega tem que ser guiado por outro. E vai que quem vai guiar também está cego, vai guiar para a perdição. E lá em Provérbios, no capítulo de número 2, versículo 13, vai nos dizer assim, ó: dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegra de mal fazer e folga com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e desvias nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e esquece o concerto de Deus. Sansão havia um concerto de Deus na vida e se esqueceu, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Todos que dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. É impossível seguir esses caminhos e ser bem sucedido. E Sansão começa a passar por uma crise espiritual neste momento. Aí entra a crise espiritual na vida de Sansão. Aí ele procura como superar, aí teve a consequência. Foi uma decisão que ele tomou e ele não sabia como sair dessa decisão. O inimigo sempre arma a situação, coloca a pessoa no meio e sai fora. Aí a pessoa tem que buscar auxílio. Aí a pessoa tem que buscar socorro. E quando não tem mais sentimento de Deus, vai buscar socorro em quem? Aí o inimigo vai usar da nossa decisão, vai usar daquilo que fizemos para tentar nos tirar logo. E tantos homens na Bíblia, podemos usar aqui como um grande homem de Deus, que passou por uma crise espiritual tremenda, profeta Elias. E o Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. 1 Reis capítulo 19, versículo 15. O maior medo de quem está numa crise espiritual é reconhecer a sua posição. A maior dificuldade, você já parou para observar que todo desviado que vem na igreja, ele quer sentar sempre no último banco? E quando você convida ele para vir na igreja, ele fala assim: eu não vou, que está todo mundo olhando para mim. Às vezes não está ninguém olhando para ele, mas o inimigo cegou a mente dele, cegou o entendimento dele, cegou a visão dele, que para ele é o centro da atenção naquele momento. E aí ele entra numa crise espiritual tão grande. O profeta Elias, quando ele entra na crise espiritual, o que é que ele pede? Olha como que isso é tão sério. Ele fala assim: Senhor, me leva. Todos os teus profetas morreram ao fio da espada, morreram à espada, e eu fiquei sozinho, eu não sou melhor do que eles, me mata. Aí Deus vira para Elias e fala assim: Elias, volta para o deserto, porque lugar de crente recuperar da crise espiritual e sair da crise espiritual é no deserto, é sumido. Por que que some um tempo e pensa que não, a pessoa aparece como leão? Porque está se renovando as suas forças. É por isso que o profeta messiânico vai dizer: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia!
Lugar de recuperar a crise é no deserto. Por que que quando Agar sai da casa do seu senhor, começa a andar errante, o anjo do Senhor fala assim: Agar, volta! Volta! Porque a palavra mais pesada, mais temida para a pessoa ouvir é essa: volta! Te conserta! Olha o que ficou errado lá atrás. Mas Elias obedeceu, e teve um final brilhante a vida de Elias. Só que ele não sabia que Deus já tinha preparado até um sucessor para a vida dele, até uma pessoa para ficar no lugar dele. Mas não nos queremos deter na vida de Elias. Queremos nos deter tão somente nas pessoas que entram em crise espiritual e às vezes não sabem sair dela. Salmista Davi entra na crise espiritual, e em um dos seus textos ele fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. Aí ele lembra: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. José entra numa crise tamanha, os irmãos jogam na cisterna, só que a cisterna estava seca. Aí ele olha para a direita, não tem jeito, para a esquerda não tem jeito, para trás piorou, para frente não tem como ir. Aí ele olha para onde? Ele olha para cima. É de lá que vem o seu socorro. E como muitos nos dias atuais têm se esquecidos dos requisitos, trazendo para os nossos dias de hoje, para nós nos dias de hoje. Quando Jesus vem aqui na terra, pastor Efferson falou aqui no início do culto, e o preço que era para eu e você pagar, já foi pago. Alguns costumam dizer que a salvação é grátis, é de graça. Graça coisa nenhuma, não é nada de graça. Como assim não é de graça? É sangue de preço inocente. Era para eu e você carregar a cruz, era para eu e você ser transpassado a nossa fonte com a coroa de espinhos. Aquela lança que foi do lado de Jesus era para mim e para você. Jesus tomou sobre si. É por isso que o profeta messiânico vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus paga alto preço. Ele reúne os discípulos e fala assim: ó, vocês vão ter tribulações, vocês vão sofrer muitos problemas aqui, mas eu tenho algo para animar vocês. Em João no capítulo 14 ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Texto conhecido de todos. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Aqui entra a promessa para nós: e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Aí entra aqui o projeto do inimigo, tentar tirar a nossa atenção para que nós não conseguimos esperar o retorno do nosso mestre. Aí entra a crise espiritual, que às vezes muito não entende e fica batalhando. Batalha se vence, batalha se ganha, é lutando. Crente se vence batalha, é no joelho, é jejuando, é orando. Crente não vence batalha questionando, resmungando, querendo achar culpa e colocar em fulano de tal, em A ou em B. Crente não tem culpa, a culpa do crente está com Cristo, ele levou na cruz do Calvário. É Ele quem nos justifica. É por isso que lá em Romanos vai dizer: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Pois é Deus quem os justifica. É por isso que Romanos vai dizer: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Crente não tem culpa, crente não tem razão, porque a razão do crente está com Cristo na cruz do Calvário, e eu e você somos mais do que vencedores. Você está de pé, é um milagre. Milagre não se explica,
Você está com seu trabalho, é um milagre. Milagre não se explica, milagre acredita, milagre crê, milagre acontece e milagre existe. Não se explica milagre, milagre não há explicação de milagre. A minha vida e a sua é um milagre na mão do Senhor. Talvez não era para estar aqui, talvez o plano arquitetado por um inimigo para nos desviar era para nós nem ter nascido, mas Deus fez um plano do inimigo cair por terra, e eu e você está aqui nesta noite, adorando, exaltando e bendizendo ao nome santo dele. Muitos não conseguem concluir, terminar a sua trajetória de vida. Muito não consegue, começa e não consegue terminar. Começa e não chega ao fim. Por isso que o próprio Deus vai dizer: Ele não tem prazer naquele que põe a mão no arado e olha para trás. Quando o desânimo bater, quando o cansaço bater, lembra que tem um que justifica você. Lembra que tem um que está olhando por você. Lembra que tem um que atende às suas orações, que te entende e que está sempre do teu lado. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Quero estar retornando a palavra que é o nosso co-pastor